a audiência de instrução e julgamento. Em audiência de instrução, duas testemunhas chaves utilizadas pela acusação, no caso, a mãe e a avó da suposta vítima, elas prestaram depoimento a partir do mesmo ambiente, durante a audiência virtual, ferindo o princípio da incomunicabilidade testemunhal previsto no artigo 210 do Código de Processo Penal. Naquela oportunidade, a defesa impugnou de imediato a oitiva da testemunha, mãe da vítima, porém, o juízo manteve a prova, comprometendo irremediavelmente a credibilidade dos depoimentos. O Código de Processo Penal é claro no sentido de que as testemunhas elas devem ou serem ouvidas de maneira separada. E aqui estamos diante de uma clara violação à incomunicabilidade das testemunhas, comprometendo o depoimento ao ponto de influência de uma testemunha sobre a outra e culminando assim, excelências, em uma nulidade da instrução processual, com base no princípio constitucional do devido processo legal, ou seja, estamos diante a uma ofensa da norma prevista no artigo 210, norma esta que ela garante, é garantidora de um devido processo legal. E é desta forma que, de maneira preliminar, a defesa pugna pelo conhecimento da presente apelação para declarar a nulidade da instrução processual. No que tange, excelências, ao recurso de mérito da presente apelação, do segundo ponto aqui, que é objeto da minha fala, é de suma importância, excelência, nos debruçarmos sobre a prova produzida, porque é nesse momento que iremos apresentar a esses julgadores uma total contradição daquilo que é dito pela própria vítima do processo. A própria vítima, ao narrar os fatos, não sabe precisar com quem estava nos momentos alegados como sendo de abuso, ora diz estar na presença das irmãs, ora diz estar na presença da esposa do próprio apelante. Em um momento, afirma que o apelante frequentava a casa de sua avó e um outro nega qualquer proximidade entre ele e a avó, com quem ela morava. Disse ainda, excelências, que os abusos ocorreram em banhos de piscina, mas confirmou haver separação de locais, um destinado aos adultos e outro destinado às crianças, tornando improvável qualquer situação clandestina. Nenhuma testemunha, excelência, trazido pelo órgão acusador, teria presenciado os fatos narrados pela suposta vítima. E, por fim, ela sequer soube identificar a época, a idade que teria ocorrido os fatos em apuração. A narrativa ela foi permeada, excelência, de lacunas, de incoerências e falhas de memória, elementos que, isoladamente, jamais poderia embasar uma condenação tão grave. Nós estamos a tratar de uma pena de 17 anos, 3 meses e 1 dia. Excelências, eu sei que aqui foi dito, né, em um julgamento anterior, no julgamento, principalmente na fala do representante do Ministério Público, a valoração da palavra da vítima. E aqui, excelência, eu não me nego, eu sei que existe, de fato, esta valoração da palavra da vítima em crimes de natureza sexual, mas é importante, excelência, aqui destacarmos que jamais essa valoração da palavra da vítima ela pode ser tratada como uma prova absoluta. Porque se assim fosse, excelências, nós estaríamos diante de um modelo de prova tarifada, o que o processo penal moderno já superou. Ou seja, por se tratar da palavra da vítima, essa palavra tem um peso muito maior do que qualquer outro elemento de prova. É isso que diz o Código de Processo Penal,
ele trata que a palavra da vítima tem que ser dado um valor relevante em relação às outras provas. Estamos diante de uma prova tarifada? É claro que não, Excelência. Eu sei que a jurisprudência do STJ, também desta corte, ela disciplina que a palavra da vítima ela é relevante, mas a palavra da vítima ela precisa ser coerente, precisa ser consistente e harmônica com os demais elementos de prova dos autos. O que não aconteceu, Excelência, no presente caso. É uma condenação pautada, Excelência, na dúvida, e dúvida tem que ser interpretada em favor do réu. E aqui eu trato alguns trechos em que a suposta vítima se refere especificamente ao apelante FAV. E aí ela diz, ela narra que acrescenta que as investidas de F ocorria em banhos de piscina, quando ia com a sua irmã. F aproveitava a oportunidade para nadar e passar a mão em sua bunda e na parte de frente. Ou seja, a narrativa trazida pela suposta vítima, se é que de fato aconteceu, porque sequer foi comprovado por outros elementos de prova, nós estaríamos diante de um crime de importunação sexual e não um crime de estupro previsto no artigo 217-A. Por fim, Excelências, é necessário aqui também tratarmos sobre o redimensionamento da pena, tendo em vista que a magistrada que proferiu a sentença condenatória, ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ela valorou negativamente de forma a afastar da pena mínima no que tange à primeira fase de aplicação da pena. No que se refere, Excelências, à circunstância agravante, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, porque ele foi condenado a agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha F. E se Vossas Excelências observarem essa agravante, ela se refere a uma relação doméstica ou de coabitação. Essa relação doméstica e de coabitação nunca existiu em relação ao recorrente FAV. Essa relação doméstica e de coabitação se refere ao recorrente VCN, porque, de fato, ele era tio da suposta vítima. Então, no momento da aplicação da pena, a juíza aplicou essa circunstância agravante em relação ao recorrente FAV, sem que o mesmo tivesse qualquer tipo de relação doméstica ou de coabitação, sequer tinha algum tipo de parentesco com a suposta vítima. E, por fim, Excelência, a defesa vem pugnar pelo afastamento da continuidade delitiva prevista no artigo 71. É como se manifesta requerendo desde já o conhecimento e provimento da apelação, Excelências. Obrigado, doutor Zé. Concedo a palavra ao doutor Azete. Obrigado, Excelência. Eu renovo meus cumprimentos, e especialmente aqui a Sua Excelência, o advogado, doutor Zé de Souza Rodrigues Filho, que também fez uso da palavra, trazendo aqui as suas teses. Eu inicio dizendo preliminarmente que o pedido de nulidade por suposta oitiva de testemunhas no mesmo ambiente não tem a mínima condição de prosperar. Lendo o processo, os memoriais finais da defesa, desembargador Benedito Helder, Vossa Excelência é o relator, em nenhum momento nos memoriais a douta defesa alega qualquer nulidade. E aqui em sede recursal, em sede de apelação, vem alegando a preliminar de nulidade. Ora, a matéria está preclusa. Cabia à parte alegar
no primeiro momento em que se manifestou nos autos sobre esta suposta nulidade. Então, aqui, e até convergindo, indo de encontro ao que consta no parecer da douta PGJ, é o caso de não conhecer a nulidade. Mas passemos ainda a verificarmos algumas situações, e agora eu digo em relação à palavra da vítima. Ora, a sentença foi prolatada pela juíza doutora Amaiara Cisne Gomes. Ela traz as folhas 148, 149, um exame detalhado de tudo o que a vítima trouxe em juízo. É uma análise percussiente, aprofundada, onde ela, a vítima, imputa não só a F, a de V, como ao Corréu, a prática de crime contra a liberdade sexual. E, igualmente ao processo anterior, não poderia restar nenhum tipo de vestígio da prática criminosa. É evidente que a palavra da vítima deve balizar os julgamentos, não só em primeiro, como também em segundo grau. Claro que o estudo pormenorizado que se deve fazer, seja pelo juízo de origem, que conhece do processo, está em constante interação com as partes, deve sim ser levado em consideração por ocasião de julgamentos pelo tribunal. Nós estamos um pouco, ou um tanto quanto, equidistantes da prova. Dela conhecemos, estudamos o processo, extraímos do processo as teses que nós trazemos para as nossas sustentações, defesa e Ministério Público, a questão da paridade de armas. Então, quando se tem um cenário onde eu percebo, fazendo uma rápida leitura do que consta as folhas 148 e 149, não há como, data venha, permissa venha, a nobre defesa, que aqui foi brilhante, não há como deixar de imputar a prática desse delito a ambos os apelantes, a ambos os sentenciados. O nosso douto procurador de justiça, um homem de larguíssima experiência na área criminal, doutor Alcides, ele se manifesta às folhas 277 e 289 pelo improvimento do apelo. E em relação à dosimetria, especificamente em relação à dosimetria da pena, ele, Sua Excelência, afirma em sua manifestação que a pena base foi muito bem aplicada, que conta somente uma circunstância judicial desfavorável. Em relação ao âmbito, ao local onde o fato ocorreu, também Sua Excelência, ao estudar o processo, entendeu que sim, que havia e há a necessidade de se impor a condenação também pela prática desse delito no âmbito domiciliar. Diz Sua Excelência, demonstrada a relação doméstica entre os apelantes, que era padrinho da irmã da vítima e esposo da avó da vítima. Ora, ambos detêm um parentesco com a vítima, e exatamente em relação, por conta de tal parentesco, é que eles tiveram, os apelantes, acesso integral aos locais onde se encontrava a vítima. Então, mais uma vez, pedindo venha, a minha manifestação é aqui no sentido de que o apelo seja improvido. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zete. Concedo a palavra ao eminente Madu Benedito Helder. Olá, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo e agradeço a participação tanto do doutor Oséias como do doutor Osiete. As suas manifestações estão a facilitar em muito o trabalho dessa relatoria, de modo que, até para evitar maiores comentários a respeito do assunto, que é um assunto delicado, se trata de
um estupro, um suposto estupro de vulnerável, então eu vou me limitar à leitura do projeto de ementa, que eu passo a fazê-lo agora. 1. Caso ao exame. Apelações criminais interpostas por VC-do-N e FA-de-V contra a sentença proferida pelo juiz da 4ª Vara da Comarca de Sobral, que os condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A, 2 vezes, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, fixando-se a pena de 17 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado. Os réus pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da agravante do artigo 61, 2, letra F do Código Penal, e afastamento da continuidade delitiva. FA-de-V suscita preliminar de nulidade por suposta quebra da incomunicabilidade das testemunhas. 2. Questão em discussão. Há 2 questões em discussão. 1. Determinar se houve cerceamento de defesa por quebra da incomunicabilidade entre testemunhas, gerando nulidade processual. 2. Definir se a condenação está devidamente fundamentada nas provas dos autos, especialmente na palavra da vítima, e se a dosimetria da pena merece reforma. 3. Razões de decidir. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, porquanto não demonstrado prejuízo concreto ao réu, conforme exige o princípio do par d'indemnité sangri. A defesa tampouco impugnou oportunamente a suposta quebra de incomunicabilidade, o que configura preclusão nos termos do artigo 571, 8 do Código de Processo Penal. A palavra da vítima, em caso de violência sexual contra menores, possui especial relevância e, quando harmônica com os demais elementos probatórios, constitui base idônea para a condenação. No caso, os relatos da vítima foram coerentes e firmes, ratificados em juízo e corroborados por testemunhas presenciais e indiretas, inclusive familiares. A jurisprudência pacífica do STJ, tema 918 e súmula 593 e do STF, reconhece que o crime de estupro de vulnerável se caracteriza independentemente do consentimento da vítima, da sua experiência sexual prévia ou da existência de vínculo afetivo com o agente. As supostas contradições apontadas pela defesa revelam-se inócuas, pois não comprometem a credibilidade dos depoimentos, tampouco infirmam a narrativa dos abusos, os quais ocorreram em contexto de convivência íntima e reiterada dos réus com a vítima. A negativa de absolvição é justificada, pois a materialidade e a autoria restaram demonstradas por meio de diversos elementos de prova, inclusive depoimento especial da vítima e relato de testemunhas diretas. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, com o aumento da pena base em razão das consequências do crime, quadro depressivo e automutilação da vítima, aplicação legítima da agravante de coabitação, artigo 61, 2, letra F do Código Penal, e exasperação pela continuidade delitiva, diante da reiteração dos atos em contextos diversos ao longo do tempo. A fixação da pena obedeceu ao princípio da proporcionalidade e à individualização da pena, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser sanado. 4. Dispositivo e tese. Recursos conhecidos e desprovidos. É como eu voto, Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Participam da turma julgadora, além do relator, o excelente desembargador Sérgio Parente, a excelente desembargadora Ilna, nessa ordem. Como voto, o desembargador Sérgio Parente. Pois não, presidente, acompanho. Obrigado, desembargador Sérgio. Como voto, a desembargadora Ilna. Voto, acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade, resolve conhecer do recurso e desprovê-lo nos termos do voto do eminente relator. Doutor Oséias, parabéns mais uma vez. Sempre bem-vindo
Saudações aí ao povo sobralense. Forte abraço. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos e um excelente trabalho. Obrigado, doutor Zé. Sempre bem-vindo aqui. Apregou para julgamento item 10, apelação crime 020-72-57-23-2023, 8060300, número 54 da pauta 14, relatoria, desembargador Benedito Helder. Apelante Francisco Anderson Rabelo da Silva, advogado doutor Alessandro de Azevedo Nogueira. Seja bem-vindo, doutor Alessandro. Consulto Vossa Excelência, o doutor Osiete, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Doutor Defesa Alessandro. dispensa, Excelência. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, desembargador. A palavra, Vossa Excelência. Com relação a essa apelação, eu estou conhecendo e provendo o recurso. Então, eu indago tanto ao doutor Osiete quanto ao doutor Alessandro se desistem da sustentação oral. Sim, excelência. Não há necessidade. Excelência, provendo integralmente o pedido da defesa? A preliminar da nulidade das provas está sendo acolhida. Ok, Excelência. Dispensa, agradeço. Pronto, então, a palavra, Vossa Excelência. Posso proclamar? Posso escolher, então? Não, dar o projeto. Eu gostaria de ler somente a parte debitada. Perfeito, desembargador. Ementa. Penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo e atribuição de falsa identidade. Recurso da defesa. Preliminar arguída. Nulidade das provas ante a invasão domiciliar, com a consequente absolvição do acusado pelo crime a ele imputado. Cabimento. Inexistência de fundadas razões prévias para a diligência e entrada ao imóvel. Ausência de elementos que denotassem a fundada suspeita. Informações prévias apenas no sentido de que o réu andava armado e não de que possuía armas ou munições em seu domicílio. Ademais, a alegação de que o réu teria se autoincriminado ao admitir a presença de armas em sua casa parece pouco crível. Clima de estresse policial. Nulidade das provas que se impõe e consequente absolvição do réu. Recurso conhecido e provido. É como voto. Obrigado, desembargador Helder. Votam neste processo desembargador Sérgio Parente e desembargadora Ilna. Como vota o desembargador Sérgio? Acompanho, presidente. Obrigado, desembargador Sérgio. Como vota a desembargadora Ilna? Acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. A turma julgadora, a unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. Doutor Alessandro, ótima tarde, seja sempre bem-vindo à segunda Câmara. Por fim... Saúde a todos, muito obrigado. Um abraço, doutor Alessandro. Tudo bom. Item 11, apregou para julgamento o item 11, recurso em sentido estrito 000-2685-77-2018-806-0075, número 41, da pauta 14, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, recorrente Romário Soares Lima, advogado doutor João Pedro Araújo Uchoa. Doutor João Pedro, está presente? Estou sim, excelência. Seja bem-vindo, doutor João Pedro. Consulto Vossa Excelência, o doutor Osiete se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Doutor João Pedro, dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Tá, então, doutor João Pedro, concedo-lhe a palavra pelo prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Agradeço. Bem, o presente recurso trata sobre um recurso sentido estrito contra a pronúncia do réu no crime de homicídio. O cerne da questão que eu gostaria de suscitar aqui é no que toca às razões que deram causa à pronúncia conforme constituída na decisão. Bem, aponta-se na decisão apelada que um dos principais motivos para sustentar o líbelo contra o acusado
era a existência da apreensão de uma arma de fogo do mesmo calibre que foi utilizado contra a vítima do procedimento. Contudo, gostaria de pontuar que, posteriormente ao início das investigações, constatou-se que essa apreensão da arma com o recorrente foi um alvo de nulidade no processo que deu-lhe causa. No caso, um processo referente ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, né? Uma arma de 9mm. Sendo ilegal, resta somente para sustentar a pronúncia do réu a denúncia anônima de uma tal testemunha X. Contudo, a vasta jurisprudência do STJ e do resto das cortes do país já defendeu a tese de que a pronúncia sustentada somente em denúncia anônima e, no caso, indireta, vale ressaltar, não é suficiente e é possível de reforma. Portanto, levanto aqui a regra da turma que seja concedido o recurso. Obrigado, doutor João Pedro. Concedo a palavra ao doutor Ozete. Obrigado, excelência, pela concessão da palavra. Cumprimento a todos novamente, especialmente ao doutor João Pedro Araújo Shoa. Eu li todo o processo e cheguei à mesma conclusão do meu colega, doutor Alcântara, procurador de justiça, com a larguíssima experiência, não só na área criminal, mas nos diversos campos do direito. E Sua Excelência, de forma bem sucinta, em seu parecer, na ementa, diz exatamente o seguinte, vou ler, peço venha para poder ler. Direito penal e processual penal, recurso em sentido estrito, pronúncia, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, e resignação defensiva, pleito de impronúncia, improcedência, prova dos autos suficiente para ensejar a pronúncia dos recorrentes, princípio indúbio processalidade, convencimento do juiz acerca da existência do delito e dos indícios de sua autoria, artigo 413 CPP, precedentes, decote das qualificadoras, inviabilidade, pedido de revogação da preventiva, não conhecimento, hipótese não constante no rol taxativo do artigo 581 do CPP, parecer pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso. É o parecer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ozete. Concedo a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Boa noite. Peço licença. Obrigado, presidente. Boa noite. Peço licença a todos para fazer a leitura do projeto de emenda. Recurso em sentido estrito penal, processo penal. Crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Sentença de pronúncia, recurso da defesa. Pleitos comuns, pretensões de despronúncia, alegação de insuficiência de indícios de autoria, não acolhimento. Provas colhidas do curso da ação penal indicam indício de que os recorrentes são autores do delito. De necessidade de análise de todo o asseio probatório. Incerteza quanto aos fatos que devem ser dirimidos pelo Tribunal do Júri. Artigo 413 do Código de Processo Penal. Pedidos de decote das qualificadoras de escapimento. Circunstâncias qualificadoras não são manifestamente improcedentes. Matéria de apreciação do Tribunal do Júri. Súmula 3 do TJ do Ceará. Pleitos individuais da defesa do acusado Romário. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não acolhimento. Preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Decisão bem fundamentada. Ausência de fatos novos a ensejar a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva. Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Pleito de pré-questionamento, rejeição. Pedido feito com base em argumentação genérica. Recursos conhecidos e desprovidos. É como voto. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, desembargadora Ilna. Votamos neste processo. Eu e o desembargador Helder nesta ordem. Eu adiro integralmente a bem lançado voto da eminente relatora. Com o voto do desembargador Helder. Acompanha a eminente relatora.
Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade, resolve conhecer do recurso e desprovê-lo nos termos do voto da eminente relatora. Doutor João Pedro, parabéns pela sustentação oral. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Vencemos a pauta, julgamos hoje 98 processos. Eu aqui, a desembargadora Vângela não se encontra presente, e eu estou aqui a substituí-la nessa missão. Propor um voto de congratulações, parabéns ao desembargador Mauro Liberato, vice-presidente da Corte, hoje aniversariando. Todos de acordo? O voto seria De conjunto. De acordo. O Ministério Público também se acosta, Excelência. A Defensoria também se acosta. Obrigado, doutora Wanda. Algum registro? Sim, eu quero agradecer. Hoje eu estou finalizando aqui minha participação aqui na segunda Câmara e agradecer aí a acolhida de todos. Obrigado, doutora Wanda. Seja sempre bem-vinda. Ah, obrigada. Desembargador Sérgio, queria falar? Não, era uma bobagem. Era só para lembrar que não é boa noite ainda, 17h46. Parabéns pela condução. Bem, nada mais a menos a tratar. Declaro encerrada a presente sessão. Um abraço a todos. Abraço.